falar comigo. A gente tá ao vivo pra Rádio Gaúcha. Ó, o Lisca já reconheceu o Conrado aí. Aí, ó, tá aí. Meu bruxo também. Ó o Conrado. Vamos fazer assim, ó. Peraí. O Conrado conhece o Zé Alberto Andrade. Conheço todo E o Lisca? Bota aqui. Que daí, e o Lisca o Lisca tá lá? tá lá. Aí, ó, pronto. Lisca. Como é Tudo que tá, bom, meu Conrado? amigo? Fala, pessoal, tudo bem? Como é que tá, velho? Parabéns aí pela cobertura Tudo na bem, Copa. e você? Tá dando aula nessa Copa do Mundo pra gente? Não, você que tá Obrigado. dando aula aí nos comentários. Parabéns aí pelo trabalho da Gold TV aí, por tudo que tu tá fazendo na Copa. Estamos acompanhando aqui. Um abraço pra ti, velho. Valeu, meu amigo. Obrigado. É sempre bom ouvir palavras dessas como a de você, que entende tanto, fica aí abrilhantando o pessoal aí da Rádio Gaúcha. Conrado, a gente quer saber de ti sobre a partida de hoje. Peraí que o Zé Alberto tem prioridade sempre. Não. O Zé Alberto é o Eu nosso só quero dizer pro mestre. Conrado, dar uma informação pro Conrado, tudo bom, querido? É o seguinte, o Lisca, ele tá de professor nessa Copa do Mundo, mas como os professores brasileiros, a gente sempre diz que o professor ganha pouco no Brasil, ele tá dando aula em várias escolas. De manhã numa, de tarde noutra e de noite noutra. Né? Eu ia falar que aqui eu ia falar que não, só tô te ouvindo muito na Rádio Gaúcha, mas tô ouvindo ele em vários lugares, mas a gente tá aprendendo muito com o Lisca, que tá saindo grande dessa Copa. Treinador brasileiro tá saindo grande dessa Copa, Lisca. Tá na nossa hora de novo, meu velho. Tinha uma Vambora. indireta, né? Treinador brasileiro. Não, o Conrado ele veio com a pauta do programa. Eu acho que foi combinado antes. Essa pauta treinador brasileiro pegou Foi aqui combinado, todo dia. combinado. É. Ah. Tá vendo? Então vamos falar dessa pauta. Eu ia te perguntar do jogo aqui, né? Não sei se você estava que assistindo. mandam. O que tu quer falar? É isso que manda. Claro que eu tava vendo o jogo. Tava aqui observando e depois a gente entrou ao vivo no canal Gold. França confirmando o favoritismo, né? Mas se vocês quiserem entrar na outra pauta, aproveitar o Lisca, a gente pode falar também. Vocês que mandam. Não, quem manda é o convidado aqui. é? Que a gente não tá te pagando nada, né, cara? Mas tá na simpatia e só o prazer de falar com vocês está valendo muito. Não, eu brinquei com o Lisca, né? Agora falando um pouquinho sério. Porque realmente, né, o Brasil fez uma Copa péssima, não só em resultado, só chegou na oitava de final. Acho que a forma que o Brasil foi eliminado foi muito ruim, né? A gente não só perdeu para a Noruega, porque tem formas e formas de perder. A gente perdeu para a Noruega com 35% de posse de bola, assistindo os caras jogarem bola. E assim, não é que a Noruega veio com uma geração que neste momento tem mais jogadores que a gente. Claro que tem o Haaland, que é um fenômeno, fazedor de gols aí, principal do planeta hoje. O Odegaard é bom de bola também, mas mesmo assim, a gente ainda tem mais time. E a gente não viu a bola. E outra, por que eu fiz a brincadeira? Foi opção nossa. Isso foi uma escolha do Ancelotti. E isso que eu acho que ficou muito ruim pra gente, eu acho que, assim, na minha opinião, é até inaceitável. Eu acho que é a melhor palavra para usar, é inaceitável. E não me venham com esse negócio de tempo. É claro que a gente precisa de mais tempo para trabalhar, a gente precisa de um ciclo melhor, isso tudo é verdade. Mas para jogar de qualquer forma, essa não era a única forma de jogar porque teve pouco tempo. Não era mesmo, dá para jogar de várias formas, mesmo tendo pouco tempo de trabalho. Então, assim, beirou assim, humilhante a forma que o Brasil foi eliminado. Então, por isso que eu brinquei, né, com isso, que eu sei que é uma luta de todos os técnicos brasileiros também, de mais reconhecimento. Eu acho que todos nós precisamos melhorar também. Eu acho que o Lisca também sabe disso, e os outros técnicos brasileiros. Eu acho que a gente está no caminho, mas também para não achar que tudo que é de fora é melhor que o nosso, né? Tudo que é de fora nem sempre é melhor que o nosso. E eu acho que o Ancelotti, a principal crítica que eu faço é não saber entender o que o Brasil precisava. Não saber entender a nossa característica, não saber entender o nosso DNA. Era melhor perder jogando como o Brasil. Jogando desse jeito e perder foi uma dor assim 10 vezes pior. E se a gente pegar desde, você está falando do último jogo, né, contra a Noruega, mas desde o primeiro, contra o Marrocos, inclusive, a gente teve escalações ali que não deu para compreender, né? Porque Igor Thiago lá na frente, o Ibanez até a gente poderia dizer, tentou, mas coisas que a gente se questionou o porquê. Isso sobre escalações é sempre difícil, cada um pode ter uma opinião, né? Mas o Igor Thiago, que você trouxe, por exemplo, isso mostra que ele errou e ele reconhece o próprio erro, que a gente nunca mais viu o Igor Thiago em campo. Então ele foi de titular para nunca mais jogar. Então isso mostra que ele também errou. Claro que a gente também, eu acho que a gente precisa ser justo e lembrar dos desfalques, que são muito importantes, durante a Copa inteira. Só na lateral direita foram vários, Rodrigo, Estevão, durante a Copa, Paquetá, Rafinha, por mais que a torcida seja... pegando no pé do Rafinha, não estava tão bem, mas é um jogador importante, jogador de Barcelona que poderia entrar, mas mesmo assim, de novo, para mim o que fica foi essa imagem, né, de um Brasil pegar uma Noruega
e não ter a bola, deixar a bola com a Noruega e conseguir, enfim, criar pouco e mesmo assim perder de 2-0. Eu acho que isso que deixou chateado assim, de verdade, foi vergonhoso. Lisca, O Conrado Zé. combinou com o Lisca aqui esse comentário dele. Fazer um Valeu, meu aperitivo velho. contigo. Obrigado, eu posso ir embora. Posso pegar O minhas Lisca coisas e ir ameaçou embora. levantar do programa, de Vai tanto dar que a ele volta gostou. olímpica. Ele disse, depois que o Conrado disse, eu vou embora aqui, eu não preciso dizer mais nada. Eu acho que eles combinaram antes, né? A gente não sabia que esse encontro ia acontecer, mas combinaram. Tamo junto, Lisca. Meu velho, posso te fazer uma pergunta? É que eu já aprendi muito com o Lisca, entendeu, gente? Aí eu repercuto. Por Tá favor, bom. Lisca. Velho, o que tu achou aí de novidade que tu gostaria de grifar assim da Copa? Tu que é um belo comentarista que acompanha futebol há muito tempo. O que tu vendo aí em loco, o que tu te trouxe assim da Copa? O que tu destacaria, né, pra gente? Taticamente, tecnicamente, o que tu quiser. Ô, Lisca, eu acho que o futebol são ciclos, né? Eu penso muito assim. E é normal, por exemplo, o Lisca vai lá, ganha um campeonato jogando de uma forma. Quem perdeu pro Lisca, o que esse cara tá fazendo bem? Aí meio que tenta copiar. Então o futebol tem muito disso. Quem tá ganhando, as pessoas tentam fazer aquilo também. Então eu vejo que de uns tempos para cá, na Europa, e a gente aqui também tenta copiar algumas coisas, sempre todo mundo correndo em uma direção. Por exemplo, eu vou trazer o Olícia aqui te respondendo, que eu estou gostando do time que está ganhando. Tomara que, de repente, isso até inspire outros jogadores, outros treinadores e outros times. O Olícia sempre foi um ponta-direita. No Bayern ele é ponta-direita, gruda na ponta-direita. Aqui ele é 10. Na França, aí solta, e movimenta, e vem buscar atrás. Eu acho que agora a gente está no ciclo de bagunçar os sistemas defensivos, que antes era vamos abrir o sistema defensivo, coloca esse jogador parado aqui, aquele jogador parado ali pra gente abrir e ter espaço aqui. Tudo um pouco ensaiado. Só que as defesas também já estão marcando dessa forma. Ele já sabe que o ataque vai fazer aquilo, então os jogos às vezes ficam muito travados, porque todo mundo já sabe que o outro estudou, que o outro fez. Eu acho que a gente de repente pode estar caminhando pro vamos dar uma bagunçada um pouco, bagunçada na melhor forma possível, da forma mais organizada possível. Se esse cara for aqui, esse vier aqui, o outro for lá, vocês não estiverem esperando, de repente pode confundir a cabeça da marcação. O Mbappé a gente sabe que não é um 9, ele joga ali pela França, mas ele vem pelo lado, vem buscar. Eu acho que essa movimentação é bem legal. E do outro lado a Argentina, que claro, está tendo dificuldade, tá? Às vezes eu elogio a Argentina, tem gente que fala assim, mas os caras sofreram para ganhar. Eu sei, mas é aquilo que eu falei do Brasil. Se for para cair, se for para sofrer, eles vão sofrer do jeito deles. Então muito meia, muito toque por dentro e movimentação. Eu acho que o futebol está partindo um pouquinho para isso, Lisca. Eu não sei o que você entende. Para no ataque ter um pouquinho mais de bagunça, entre aspas, para confundir um pouquinho a marcação do adversário. E aí, vê bem como foi o jogo da França hoje, né, Conrado? Porque no primeiro tempo o Olise ele revezou com Doué, né, pelo lado esquerdo, ao contrário do que vinha acontecendo do revezamento dele com o Dembélé, né, pelo lado direito. E eu concordo contigo, é um jogo mais associativo e mais troca de função também, sem ter aquela rigidez tática, né? E aquela questão de fixar amplitude, fixar marcador, mas ser um jogo com mais liberdade também para o jogador criar em cima do sistema do time, né? Então concordo plenamente contigo. Sabe, eu não me meto Sim. a falar da questão, Conrado, eu não me meto a falar da questão tática dessa parte do treinador, porque eu tô em franca desvantagem. Não é nem desvantagem, sou um privilegiado. Para, que tu vê jogo há 40 anos. Vejo, Tá é verdade. tá nada. É verdade. Craque. Mas tem um negócio que eu noto, e pode ser algum simplismo, e aí eu tô olhando o Brasil de daqui a 4 anos. Cara, eu acho o Brasil potencialmente pro ataque, o resto tem que construir tudo, mas o ataque, o ofensivo, a gente tem os caras que foram os jovens que foram relativamente bem, o Endrick vai ter 4 anos para melhorar, vai ter o Estevão 4 anos melhor, vai ter o Rodrigo, vai ter, ainda tem o Vini Júnior, então quer dizer, a gente tem, quem sabe, uma boa... Só que o que eu acho desses, pega esses 4 e tira o Vini Júnior, eu acho eles pequenos. A Copa do Mundo está mostrando um tipo físico de jogadores, claro que com qualificação técnica, mas eu olho o time da França e para mim o Mbappé é o protótipo do novo jogador moderno. Talvez no Brasil eu veja isso no Ryan, não vejo isso ainda, a condição técnica dele, mas isso nós vamos ter que cuidar. O tamanho que eu digo não é a força e também um pouco da altura dos jogadores. Isso está mudando, como o voleibol mudou, como o basquete mudou, que eram só jogadores altos e hoje são muito mais equilibrados no físico, e o futebol brasileiro vai ter que fazer isso.
Esse é um debate bom, viu? É um debate muito bom que Qual o último baixinho que o Brasil revelou? Você citou aí o Ryan, né, que é grandão. Talvez o Estevam, que não é tão baixinho, né? Ele é franzino. Mas sim, a seleção francesa tem muita potência, né? Você vê no lance do pênalti ali do Mbappé, ele dá uma pedalada, dá um tapa na frente, é muito rápido, né? O movimento que ele faz é muito rápido. Como você disse, é potência também, né? Físico, não é só de altura, mas também tem isso. Mas, de novo, por isso que o futebol é tão maravilhoso, gente, porque tem o contraponto. Pega a Argentina. A Argentina foi campeã do mundo, tá agora. Eu fiz isso, tá? Inclusive, eu tô pra soltar esse conteúdo aí, eu vou gravar. Primeira mão pra nós. Primeira mão, já vou soltar aqui pra vocês. A Argentina é o menor time da Copa, dos titulares, tá? O time titular é 1,78. Até o Lisandro Martínez é mais baixo. Claro que isso você perde para algum lado. Mas, assim, de novo, eles preferem os caras que jogam bem, mesmo sendo baixos. A gente vai e traz um Almada para jogar aqui, jogar muito no Botafogo. Aqui não, né? Que a gente está nos Estados Unidos. Lá no Brasil. E ganha Brasileiro, ganha Libertadores. E aqui, será que a gente não está pensando demais nisso? E, de repente, alguns diferenciados, a gente não está deixando passar. Eu acho que esse debate é muito bom, eu acho que é necessário, o físico tem que estar em dia, eu acho que você tem que ter esses jogadores também, mas tem alguns que eles são muito diferentes aqui, né? Que eles pensam muito mais rápido do que os outros, e isso também é importante. Eu acho que isso é um debate bom até para a nossa base, para a gente revelar jogadores aí para o futuro. Eu vou falar uma coisa que o Conrado, alguém falou no ponto pra gente, eu quero devolver para vocês, que o Diori está na fila, né, para entrar. E aí alguém falou no ponto, alguém da produção, que eu acho que foi o Matheus. E o Conrado, maravilhoso, que ele fez? Ele botou a mão no ouvido e fez assim, ó, que era que ele já entendeu que a gente tinha que a pessoa, querido, né? muito obrigada. Não, uma coisa maravilhosa. Craque de bola. Ele botou aqui a mão no ponto, aqui, que quer dizer, eu ouvi. Deu, ok, encerrou, Ele deu. ouviu. Tá Gente, um prazer acostumado. falar Conrado com vocês, tava- sempre à disposição. Valeu.